Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um debate aqui da segunda Mostra de Cinema e Fé. Eu sou Ana Beatriz Silva, sou uma das diretoras da mostra, juntamente com a Mariana Campos. Também sou coordenadora de produção. Esse ano a mostra ela acontece em formato presencial, né? Está acontecendo em formato presencial aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio e na cidade de Niterói. Para a gente está sendo extremamente desafiador e, ao mesmo tempo, muito enriquecedor poder estar voltando a realizar eventos presenciais, né, depois de tanto tempo de distanciamento. Hoje eu vou guiar esse debate, essa conversa, com os realizadores do programa Buscar a Si é Encontrar os Seus, um programa que, como muito bem descreve sua sinopse, né? Reúne histórias que nos conduzem para momentos de suspensão, respiro e silêncios que comunicam. Buscar a si é encontrar os seus, inevitavelmente. Mirar esses filmes é testemunhar os encontros desenhados nas investigações e descobertas de cada artista. Então, para a gente começar aqui, eu vou chamando os representantes, os realizadores e a realizadora dos curtas que compõem esse programa. Vou aqui chamar o Leonardo Mendes, diretor de Cidade Entre Rios. Oi. Olá, Leonardo. Boa noite, Seja tudo bom? bem-vindo. Tudo bom. Tá, Vou aqui obrigado. também chamar... Desculpa. Vou continuar aqui a apresentação, então, chamando Nica Buri, diretora de Trava Minguante e Trava Crescente. Olá, gente, tudo bem? Nica, seja bem-vinda. Obrigada. Abiniel João Nascimento, diretor de Aracá. Olá, boa noite. Oi, Abiniel, seja bem-vindo. E Rodrigo Antônio, diretor de Meus Santos Saúdam Seus Santos. Oi, gente, boa noite. Feliz de estar aqui com vocês. Valeu, Rodrigo. Boa noite. Obrigada. Obrigada a presença de todos vocês. Para a gente começar aqui, então, o nosso debate, eu vou começar pedindo para que cada uma se apresente aqui de forma livre, como vocês quiserem se apresentar. Então, eu vou começar aqui pela ordem que eu estou vendo no meu vídeo, fica mais fácil. Leonardo, você pode começar se apresentando? Posso sim. Oi, gente, novamente. Meu nome é Leonardo Mendes, eu sou de Teresina, Piauí. Eu tenho uma formação em comunicação social e meu contato com audiovisual ele surge disso. Cidade Entre Rios, inclusive, que é o filme que está na mostra. Cidade Entre Rios surgiu de uma proposta de conclusão de curso, né, um projeto de TCC. Por conta disso, já falando um pouco do filme, de como foi produzir Cidade Entre Rios foi produzido com orçamento próprio, né? Depois ele foi finalizado com ajuda de custo do edital Aldir Blanc, de 2019, 2020. Por conta disso, ele foi finalizado e distribuído. Eu estou bastante feliz de poder participar, eu sou realizador estreante. Esse eu já tinha feito um curta antes, com a direção, eu falei um pouco da produtora, né? Voltou. Como eu estava dizendo, o Cidade de Rios ele foi produzido como projeto de conclusão de curso e eu tive a ajuda de alguns amigos. Esses amigos formavam um coletivo na época, que é o coletivo Labicine, que é um núcleo de produção de cinema independente que acontece em Teresina. E aí, a partir desse coletivo, dessa experiência coletiva, a gente conseguiu realizar o filme através do edital da Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu finalizar e agora distribuir, né? Outras coisas eu pretendo falar ao longo desse debate sobre o filme, mas o filme ele tem muito a ver com o tema da mostra, né?
fiquei parando para pensar sobre mirar a si para encontrar os seus. Cidade de Rios é muito sobre isso. É muito sobre o encontro com memórias, e as memórias que estão espalhadas nos lugares, nas cidades, lugares que a gente acaba refletindo sobre o pertencimento que a gente tem com elas, de como a gente desenvolve essas relações. E eu acho que vai ser muito interessante esse debate. Estou bastante ansioso para. Obrigado, gente. Espero ter sido satisfatório. Super, super, Leonardo. Obrigada, obrigada. Nica, pode se apresentar para a gente, por favor? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nica Buri. Índigo Nicole Buri, na verdade, não é Nica Buri artisticamente. Eu sou uma artista vocovisual, eu trabalho com... Adoro essa palavra. Eu trabalho com palavra e visualidade e a junção das duas, né? E aí, entre isso, fotografia e vídeo e apenas texto. E sou do Rio de Janeiro, tenho 24 anos. Minha família vem do Piauí e de Minas Gerais. Então, as minhas raízes no Rio de Janeiro é apenas a minha família nuclear, que se mudou para cá. E, de certa maneira, eu pesquiso a partir dessa relação entre palavra e imagem, acerca das memórias também, a fabulação que existe no lugar onde a memória, onde há um vácuo da memória, né? Esse lugar onde a memória se torna opaca, onde ela se torna escura, de certa forma. E é isso que eu pesquiso. Trava Minguante Estava Crescente é um filme que eu produzi sozinha em 2020, como uma pesquisa acerca dessa identidade que me forma e que forma a minha ancestralidade, seja a minha ancestralidade travesti, quanto a minha ancestralidade da minha família. Então, permeio por esses dois locais e, como o Leonardo, também falarei mais em breve sobre a questão do filme. Mas é isso, é um filme experimental que eu realizei sozinha e ele é muito marcado pela montagem, né? Que é o trabalho que eu mais gosto de realizar no cinema. E acho que é isso que eu tenho para falar por isso. E muito grata também de estar aqui. Obrigada, Nica. Muito, muito lindo, assim, seu filme. A gente vai falar mais à frente. Abeniel, você pode se apresentar para a gente? Olá, pessoal. Boa noite novamente. Eu sou Abeniel João Nascimento. Desculpem a voz de gripado. Estou um pouquinho gripado hoje. Mas, enfim, eu sou artista visual, moro aqui em Pernambuco, sou indígena tabajara daqui de Pernambuco e trabalho com cinema há pouquíssimo tempo, assim. O meu primeiro filme foi realizado em 2020, que é um filme experimental, que eu fiz sozinho também. Então, habita nesse lugar mesmo da experimentação e da precariedade, né? Onde a gente estamos todos inseridos. Mas o meu segundo filme é Aracá, que está participando da mostra, e eu estou muito feliz de estar participando e compartilhando esse momento com vocês, assim. Estou muito ansioso para conhecê-las e conhecê-los. E é isso. Obrigada, Abeniel. Obrigada. Rodrigo, pode se apresentar, por favor. Obrigado, Ana. Eu sou Rodrigo Antônio, sou de Belém do Pará, trabalho com audiovisual há quase 10 anos. Minha relação com o cinema e com o audiovisual, ela começa muito mais no campo da pesquisa, e eu acho importante destacar isso por conta até do próprio processo de construção do meu Santo Saúde Antônio Santos, que eu curto, que está aqui na mostra. Então, eu começo com uma formação em História, posteriormente estudo cinema, com um foco muito grande em produção. Naquele momento, eu tinha uma reflexão muito... O que me movia muito era uma reflexão em torno da possibilidade da gente fazer filme, fazer cinema, no momento onde a construção de políticas públicas estava sendo importante no sentido de políticas de descentralização no Brasil, e eu, enquanto uma pessoa da região norte, de Belém do Pará,
e capricorniano, acho válido ressaltar, tinha uma mirada estratégica no sentido de pensar produção para me instrumentalizar e poder ocupar esses espaços de uma maneira estratégica também, né? Então, começo produzindo e pensando em espaços formativos para, voltando ao mestrado, me possibilitar dirigir. Então, Meus Santos ele faz parte de uma trilogia que eu estou finalizando da minha pesquisa de mestrado, onde eu falo um pouco sobre a construção de memórias de famílias negras no documentário brasileiro, né? E como esse cinema contemporâneo, com o nosso corpo, nossa voz, ele tem essa possibilidade de ser um arquivo, né? E qual é a ideia de arquivos que se construiu no cinema documentário e como a nossa existência nesses espaços, elas tensionam, né? Esses paradigmas, né? Um pouco por aí. Bacana, Rodrigo, bacana. Massa. Vamos trocar. Bom, obrigada, gente. Agora, feitas as apresentações, eu vou começar fazendo uma pergunta geral, assim, muito no caminho do que o próprio título do programa indica, né, e aponta, que é o sentido dessa busca, né, busca por nós, busca pelo nosso eu, pela nossa ancestralidade, pelos nossos processos, a busca por algo, né, algo que nos motiva, nos movimenta, né, e nos impulsiona a produzir algo. Então, nesse sentido, eu acho que um geral mesmo para a gente entender um pouco dos processos, né, entender de cada um de vocês, o que vocês buscavam, né, no momento da ideia do filme, no momento de realizar o filme, qual era esse anseio, né, o que os impulsionou na busca dessa produção. Vamos seguir a ordem das apresentações para responder essas perguntas. Leonardo, você pode responder para a gente, por favor? Então, né, eu já estava pensando aqui num monte de coisa, porque a sinopse do filme é uma busca por memórias perdidas no tempo, que às vezes eu e o Wesley, para e debate sobre se isso não é muito abstrato, se o cinema que a gente faz, que a gente pensa, se a gente não viaja demais nas ideias na hora, mas é muito sobre isso, sabe? Cidade Entre Rios ele parece um lapso de tempo, mas foi uma produção enorme de vários meses, na qual a gente caiu aqui a conexão, na qual a gente saía pela cidade, né? A gente fazia essa intervenção, buscando lugares de memória em torno da cidade e dos rios, né? Por conta de quê? Pelo conta do Leonardo, do filme, ser um filho de pescador, de uma geração de pescadores urbanos, e aí em Teresina a gente percebe que ocorre um crescimento, não sei, é estranho, né? Ao ponto que a cidade cresce, que tem condições, ela se fica de costa para alguns elementos que são fundamentais, e no caso de Cidade Entre Rios são os rios. Então, o Leonardo ele se coloca em ambientes, nesses ambientes ocorrem reflexões, né, sobre a gente nesses lugares, sobre o que a gente faz, sobre o que as pessoas, como elas utilizam esses lugares e como hoje eles estão depreciados, né, e a gente usa de dispositivos como jornais, que são outros lugares de memória para dirigir, né, essa ideia, trazendo um paralelo do que era, de como era retratado para como é retratado hoje. Entre outros aspectos, eu também, já pegando o gancho, a primeira realizadora falou sobre a importância da montagem. Cidade Entre Rios é um filme assim que o material bruto difere bastante do que ele é hoje, por conta do elemento montagem, né? Assim, a montagem realmente foi um diferencial e um conector, porque através dessa junção do som, da imagem, da sobreposição, dos cortes intelectuais, da forma como a gente forma a narrativa, isso tudo contribui para conseguir transmitir essa busca, né, de memórias que estão lá perdidas no tempo. Eu acho que, no mais, é isso. Massa, Leonardo.
Acho que depois a gente vai trocar mais, assim, eu acho que muito sobre esse processo mesmo de montagem do filme. E isso acho que me interessa muito, as escolhas que vocês fizeram, né, para construir e trazer essas memórias, né, a memória através desse registro, né, eu acho que é um pouco do que o Rodrigo traz também de arquivo, né, isso muito nos interessa, né, esse lugar que o audiovisual ocupa enquanto elemento vivo, né, enquanto arquivo vivo mesmo, né. Então, acho que muito interessante a forma como vocês constroem isso através dessas memórias de arquivo mais institucionais mesmo, né, como jornais, enfim. E a memória viva ali, né, das pessoas, né, das pessoas que vivem aquele Rio ali. Enfim, é muito, muito bacana e muito interessante. Seguindo aqui, se quiser falar, quer falar, Leonardo? Eu ia falar que realmente é isso, entendeu? Os jornais, eles são os jornais do cotidiano. Então, tipo, é o lance. Eu não sei, algumas pessoas já me disseram que não gostam do termo híbrido, né? De documentário e ficção, mas acontece muito isso, que a gente cria uma narrativa ali através de dispositivos documentais reais, né? Que são os jornais da época, que daquele jeito era retratado, através daquelas representações a gente forma significados através do voice-over, que foi um texto que a gente produziu entre outros elementos. Bacana, bem massa. Nica, por favor. Como, perdão, como eu falei anteriormente, o filme ele teve seu desenvolvimento em 2020, né? Que foi o ano da pandemia, e aí ele começou, na verdade, comigo em casa, sozinha. Ele nasceu enquanto um texto meu, que eu escrevi por volta de março, abril de 2020. Então, o texto agora faz 2 anos que eu escrevi. E ele vem como uma ideia e um desejo de transmutação que eu tinha muito presente, porque, de certa maneira, as memórias são uma coisa que muito caras para mim. Memória é uma coisa muito cara. A Cássia Vitorino brasileiro, ela tem uma fala dela que fala que memória é prosperidade. Eu concordo muito, porque o poder de você poder rememorar alguma coisa é algo que não é sempre possível, né? E de certa maneira ela muda também, porque a partir do que você lembra, a partir do que você cria com o que você lembra, sei lá, abre esses canais e canais que são atravessados pela gente, pelo nosso corpo e nos levam a lugares outros, né? E eu sinto que, na verdade, esse filme se torna um portal para esse lugar outro em que eu gostaria de chegar com o meu corpo, né? Mas o filme, eu falei anteriormente que eu fiz ele sozinha, mas eu acho que isso é uma mentira, porque, na verdade, ele é formado por fotografias e registros da minha família, fotografias e registros das minhas amigas, porque eu sou fotógrafa também, então eu tiro muita foto e eu arquivo muito. Eu tenho um HD cheio de fotos, cheio de vídeos, cheio de vídeos. E esse filme ele é formado também por essas imagens de arquivo e também tipo a partir do momento que eu escrevi esse texto, eu soube que eu queria fazer um filme sobre esse texto. E aí eu fui começando a gravar qualquer coisa que me vinha pela cabeça. Tipo, ficava sozinha em casa e abria uma garrafa de vinho. Aí eu ia lá e gravava isso. Ou ia andar de bicicleta, ia lá e gravava esse percurso. Ia visitar a minha família, que a minha família mora em Natal agora. E então, tipo, ia e gravava esse percurso, gravava as coisas com a minha avó, gravava as coisas com o meu avô. Pegava desenhos meus, pegava textos meus. Eu peguei tudo, assim, peguei muita imagem, peguei muita coisa, e a partir do processo da montagem eu consegui, e a junção da montagem com o texto, que eu falo no decorrer do filme, consegui, de certa forma, trazer esse encanto que o filme tem, né? E ele passa muito por esse lugar de
uma certa espiritualidade. Não é à toa que o nome é trava minguante e trava crescente, sabe? Eu falo sobre esse processo do minguar e do crescer, de se renascer, de morrer, porque eu trato muito da morte também. Eu lidei com a morte algumas vezes na minha vida. Eu perdi a minha mãe, eu já sofri um câncer, então todas essas coisas perpassam o meu trabalho, perpassam o meu caminho de uma maneira abrupta e que me levam para esse lugar também, de certa maneira, do obscuro. E aqui eu falo obscuro não como algo ruim, né, sinistro, mas algo que não é entendível, algo que as palavras às vezes não conseguem dar conta. E aí o que dá conta é a brecha entre a palavra e a imagem, ou a junção da palavra e da imagem. E aí eu acho que é isso. Massa, Nica, muito lindo assim o filme. Eu acho que as escolhas que você fez assim são escolhas muito singulares, né? Eu acho que muito pessoais, mas também muito poéticas, né? Enfim, acho que mais para frente eu vou lançar uma pergunta mais nesse sentido depois. Abiniel, por favor. Oi, gente. Então, assim como o filme é de Nika, o Aracá também surge de um texto. Ele nasce em texto em 2020, no final de 2020. E a partir desse texto, eu comecei a vislumbrar essas imagens, né? São imagens que atravessam muito o meu cotidiano a partir dos sonhos, a partir dos vultos, das envoltações, etc. E houve a possibilidade de realizar um filme a partir da Lei Aldir Blanc também, assim como um filme de Leonardo. E eu realizei em filme e inicialmente eu fiquei em crise assim, pensando se seria uma, uma adaptação do texto ou se seria, enfim, uma extensão do texto, quando na verdade se transformou em outra coisa assim, que não corresponde exatamente o que é o texto, mas que, enfim, tem seu início nessa primeira publicação, né? E eu acho que Aracá, para mim, ainda é algo que eu não sei explicar exatamente. A sinopse de Aracá, Aracá é uma partícula de tempo, porque eu entendo que é um filme, assim como é um texto, que vai além disso e o que está visível e posto não dá conta do que efetivamente é, assim. E Aracá surge muito numa vontade também de ir na contramão do arquivo. Vocês falando de arquivo aí, me dá muita corda para entrar nesse lugar, porque é meu lugar de estudo, assim, acadêmico. Eu sou bacharel em museologia pela Universidade de Pernambuco, Federal de Pernambuco, e minha pesquisa é sobre arquivo. Inclusive, Aracá compõe essa pesquisa pensando uma ideia de contra-arquivo, né? Uma narrativa que se faz a partir de uma ficção da realidade. Então, eu penso muito nesse Aracá enquanto um filme doc-ficção, principalmente para tensionar esse lugar onde fica o cinema indígena, né? Que é ficção ou é realidade, ou é documental, tudo que a gente produz, né? A partir dos registros dos nossos encantados, enfim, etc. Então, vem muito desse lugar de pensar um filme e pensar uma forma de mostrar uma presença ou criar presenças longe de um lugar de arquivo, assim, sabe? Mesmo que, de alguma forma, isso seja contaminado com o filme e vice-versa. E eu acho que ela surge meio que de uma ressaca de exercício de arquivo, né? Que é meu primeiro filme, que é um filme produzido só de arquivo, né? Só de arquivos históricos e familiares. Então,
são 11 minutos de filme só de arquivo, 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 arquivo. Então, eu acho que era vem nessa contramão de tentar pensar essa ancestralidade, ou essas ancestralidades e esses territórios, né, a partir de um desvio nessa necessidade de retratar o real, de fixar o real em uma palavra, ou enfim, em um tempo, sabe? E isso é exatamente nesse lugar, que é na busca por entender o meu território e o meu povo, né, a partir das nossas espiritualidades que permanecem, né? Eu sou tabajara aqui de Pernambuco, e historicamente o meu povo é apagado, né? Então, relatam que o povo Caetel e o Tabajara, né? Porque é praticamente o mesmo povo, foi exterminado e tal, e é uma história que se finda a partir de uma virada conceitual, né? A gente passa de indígenas para caboclo e de caboclo para pardo. Então, há essa virada é muito brusca a partir do século XVIII e, de repente, uma população de milhares de pessoas desaparecem no meio desse relato histórico, né? Então, o meu filme é meio que uma vontade de examinar esses locais espirituais, mas que também passa pelo nosso fazer, né? Eu penso muito nas minhas obras enquanto artista visual também, assim, como caminhos de entendimento do eu, né? Assim, tanto que muitas vezes eu reluto chamar o que eu produzo de arte ou de cinema, porque muitas vezes está muito mais atrelado a um autoconhecimento coletivo, sabe? Então, é por aí que se estrutura Aracá. É isso, eu acho. Massa, massa, Beniel. Acho que é muito interessante esse apontamento que você faz, né? Do uso do audiovisual mesmo, né? Enquanto. Eu acho que é isso, esse lugar do arquivo vivo mesmo, né? Eu acho que. E não só o elemento da obra audiovisual, né? Mas do que se retrata, né? Do que se produz enquanto estética, do que se produz enquanto narrativa, né? Do que está ali sendo representado, que não é uma representação, né? Enfim, bem interessante, assim. Rodrigo, por favor. Obrigado, Ana. Não, eu fico aqui ressoando um pouco, né, essa ideia do que a Nico trouxe também do privilégio da memória, e eu acho que eu parto um pouco disso também, assim, o filme ele nasce relacionado à pesquisa de mestrado, é um processo de retorno a Belém do Pará, um retorno à Ilha do Marajó. Minha família é toda da Ilha do Marajó, paterna, materna, e é um processo de reconexão também. E aí falando, né, dessa ideia, eu tenho um gosto muito grande por filmes dessa perspectiva do cinema íntimo ou cinema performático, e aí vi esses filmes baseados numa perspectiva da imagem, né, e as imagens, tanto fotografias quanto vídeo, de poder, enfim, ter essas imagens e ressignificá-las e atualizá-las, um discurso sobre elas, era uma perspectiva de que não me pertencia por não ter essas imagens, assim. Então, para mim, era como se eu não pudesse contar a história da minha família, como eu não pudesse, né, ter esse privilégio da memória também. Então, isso me movia muito dentro de uma perspectiva da ausência mesmo, né? Então, eu acabei também indo para um lugar de trabalho como produtor, no sentido de pensar o audiovisual como uma ferramenta de transformação. E aí, nesse sentido, eu regresso ao Marajó, eu regresso à casa dos meus avós, que estava fechada desde o falecimento deles, e eu me vejo ali, né?
naquele quintal, com algumas árvores que ainda davam frutos, outras não, com os animais que já não estavam, com os azulejos com marcas do tempo, assim. Então, isso foi um lugar de que ali estavam as imagens, né? As imagens de uma memória afetiva. E eu voltava ao Pará, voltava ao Marajó depois de 10 anos, como cineasta, podendo criar essas imagens, as quais eu não pude vê-las, né, ou acessá-las, mas eu volto com a possibilidade de poder criar essas imagens, assim. E aí, nesse processo de volta, ter um descobrimento de uma herança espiritual das minhas mais velhas, das minhas avós, ligada à pagerança marajoara, que é muito interessante, porque é um tipo de que eu não consigo pensar como religião, mas de uma sabedoria popular ligada, né, ao uso das ervas amazônicas, e muito interessante dentro de uma perspectiva que se ampliava para mim, com uma ideia de afro-indígena, afro-amazônico, porque no Marajó é onde a gente tem o maior número de quilombos da região norte, e nos quilombos existem pajés, né? Então isso para mim também foi um processo de uma descoberta dessa realidade. Então eu costumo dizer que os meus santos, esse processo de volta e esse processo de uma consciência da minha ação e do que significava esse retorno, ele está ligado como se fosse um processo de montar um quebra-cabeça muito consciente da ausência de peças, né? Mas consciente também do sentido de que a ação de se permitir montá-las, né? Se permitir se apropriar de uma linguagem como a linguagem do cinema, se apropriar do próprio aparato da câmera, já era uma ação de transformação, né? De uma transformação de mim e da possibilidade de estabelecimento de um lugar para essa memória, a princípio individual, que depois se torna familiar, né? E depois se torna coletiva, assim. Em vários processos de conexão que para mim foram muito importantes. Então, dentro da pesquisa, a relação com a obra da Beatriz Nascimento foi muito importante, então eu tento também fazer um deslocamento dessa ideia de arquivo para justamente pensar essa ideia do corpo-memória, né? Então, de sermos esse próprio quilombo que Beatriz fala, de que a partir do momento que esse corpo sai adentro da mata e constrói uma nova realidade no quilombo, o que eles estão levando consigo é o seu corpo, é o que esse corpo carrega, e isso já é, né, uma memória, isso já é a construção e afirmação de si dos seus, assim. E isso foi o que me moveu muito na possibilidade de, com o descobrimento dessa herança espiritual, com a possibilidade de atuar criando essas narrativas que começam com os meus santos, eu poder me afirmar como corpo-memória de uma família também, né? Então, foi um processo de muita construção, e eu acho de um processo de desembranquecimento também, né? Porque eu começo a atuar dentro de uma ação muito política do audiovisual, em defesa do audiovisual amazônico, e ali você passa por um processo de se apropriar da linguagem desses espaços de poder, assim, de como a gente negocia a nossa presença em certos espaços. Então, fazer os meus santos era também me possibilitar me desfazer de um processo que moldou muito a minha forma de estar no mundo e de pensar cinema, sabe? De ir para um lugar da dúvida. Eu acho que a dúvida constrói muito das duas cartas que constroem o filme. Então, resumindo também, né, tem um processo do filme de uma escolha de linguagem, onde eu passo até meu processo de volta por muitas vivências espirituais em tempos distintos, em lugares distintos. Quando eu estive em Cuba, né, me falavam: você tem um dever de retorno, você é de água doce. Quando eu estou em São Paulo, na festa de santo de um amigo, o pai de santo fala: você precisa voltar, você cruzou muita porteira e o que você está buscando está lá na primeira. Então, quando eu retorno, e eu entendo que havia realmente um dever de volta, de reconexão, e são essas mensagens, e são essas frases enigmáticas, ou fora de uma compreensão, que constroem a primeira parte do texto, que seria como se fosse um diálogo da minha avó comigo, um diálogo que eu não pude ter, né? Então eu vou para uma fabulação de uma conversa que eu gostaria muito de poder ter tido com ela,
e no segundo momento a minha resposta é de dizer eu estou aqui, eu voltei e quero me propor a essa reconexão a partir dessa herança, né? Então, eu acho que agora, né, eu consigo até escutando a Nica, escutando a Biniel, eu acho que eu consigo pensar num lugar realmente não é nem de arquivo, mas é dessa memória viva, né? E como eu acho que somos uma geração de cineastas e de pensadores e construtores de imagem dentro de uma estrutura que não foi pensada nem para a gente, nem para as nossas narrativas. Então, só da gente poder estar aqui existindo, a gente está tensionando essa estrutura de alguma forma, né? Obrigada, Rodrigo. Eu acho que são filmes muito corajosos, né? Porque a gente sabe que, além de ser um caminho sem volta, né, buscar a si, é às vezes um caminho de que, como o Rodrigo falou, né, de um quebra-cabeça sem muitas peças, né? E buscar, às vezes a busca não é pelas peças, né? Mas enfim, são por outras coisas que a gente vai encontrando nesse caminho, né? Então acho que são filmes muito corajosos, né? Obrigada. Vou seguir aqui, então, direcionando algumas perguntas. Vou começar aqui para o Leonardo. Leonardo, acho que quando você fala, né, desse impulso, né, do filme, né, de traçar, de buscar, né, essas memórias entre os rios, eu acho que o filme ele traz muito isso, né? Eu acho que vocês conseguem, isso é de cara realmente, não só pelo nome, mas é de cara muito muito bem construído. E isso é um filme que para mim me traz muito uma sensação de denúncia, né? É um filme que ao mesmo tempo que traz uma denúncia, me parece também uma declaração de amor a essa cidade. E isso me vem muito na construção desses diálogos, né? Eu acho que os diálogos do filme, eles são diálogos muito riquíssimos e, ao mesmo tempo, muito poéticos. Eu gosto muito do diálogo final mesmo do filme, né? Enfim, é, poderia aqui sinalizar outros, mas, enfim, são, como você mesmo trouxe, né? É um filme que tem esse lugar do hibridismo, né? Não sei se utilizando essa palavra. E aí, nesse sentido, eu queria entender como foi construído, assim, esse roteiro desse diálogo, desses diálogos, como que vocês construíram isso previamente e posteriormente, né? Como você mesmo falou, é um filme que também ganha uma cara muito nessa pós. E, enfim, eu acho que eu queria ouvir de você um pouco como vocês pensaram, construíram não, essa narrativa através dos diálogos, né? Então, Cidade Entre Rios foi um filme que foi feito muito na vontade, né? E aí tem esse teor de denúncia e tem o teor de uma carta de declaração mesmo, entendeu? Que é como se fosse a minha arma. Minha arma é o meu afeto. Através de defender o meu lugar de pessoa que tem essa relação de afeto com esse lugar, eu consigo expor as coisas que estão erradas, entende? Eu consigo denunciar, declarando meu amor, declarando que não, esse ambiente não está abandonado sozinho, sabe? Tipo, tem pessoas assim como eu que se utilizam dos rios, entendeu? Que são muitas, que formam identidades. E aí o filme ele é uma busca disso, né? De tentar fazer uma conexão entre o encontro da equipe com essas situações. Assim, basicamente, o primeiro momento do Cidade Entre Rios, a gente acorda lá na ponte, né? Já mostrando o personagem junto ao lixo, e aí logo depois a gente vai para debaixo, na parte de baixo e cima da ponte o subalevado, já trazendo duas questões. Então, junto ao diálogo ali, a gente também tem a escolha do local, né? Tipo, é um local que é a ponte, que é onde as pessoas normalmente veem o rio dali, e a gente está vendo de uma outra perspectiva, então mostrando o nosso ponto de vista naquele lugar, e aí conversando sobre se valeria a pena, né?
não foi assim que estava no roteiro. Essa foi uma das situações que, ao final, eu e o Wesley e a equipe, foi um momento muito de escolhas, né? E, como eu disse, foi um filme que se resolveu bastante na montagem, e a montagem tem muito olhar de outras pessoas, é um filme de muitas mãos e mentes, mas a escolha é justamente tentar trazer essa narrativa, parecer um rolê, entendeu? Parecer que foi um dia que o Leonardo saiu para ir para o Rio, como de costume, lá ele refletiu sobre a criação de um documentário, e entre as partes híbridas, né, as partes onde os jornais começam a trazer manchetes das coisas que acontecem na cidade, de abandono, de o rio estar sendo usado como esgoto, de crimes estarem acontecendo no rio, tem a tipificação das pessoas que normalmente estão nesses ambientes, né, os macumbeiros, e aí junto com o macumbeiro vem o assassino, e aí a forma como isso é construído nos jornais, ironizado pelo voice-over, né? Logo depois a gente já cai no momento da entrevista, né, de um híbrido, que é uma outra ponte, já debaixo da ponte a gente encontra, ali foi totalmente no espontâneo, a gente encontrou aquela fonte incrível que depois, infelizmente, ele veio a falecer sem ver a finalização do filme, ele não conseguiu ver o depoimento dele ali, e sabe, é uma pessoa que eu fico pensando quantas vezes ela pôde falar para alguém, entendeu, da vivência dela, e aí houve aquele encontro espontâneo, e a escolha dele foi por conta disso, uma relação mesmo de afeto da gente com a situação. A partir disso, a gente constrói de forma que parecesse que a gente estivesse apressado para ir em algum lugar, e a gente foi tomar um banho no rio e depois subir um prédio abandonado, onde lá em cima desse prédio, já estou dando um spoiler geral do filme, onde nesse prédio abandonado a gente vai ter novas reflexões sobre a cidade, né? E os diálogos conduzem muito sobre isso, sobre o que a cidade representa para ela, sobre as vozes da cidade para com a gente. Também no som, a gente pensou que pensou, né? Esse foi roteirizado. A pós-produção, através do som e da montagem, obedeceu um roteiro, de onde a gente queria que aquele ambiente fosse um ambiente de lagoa, sabe? Como se fosse uma grande barril. Se a gente tivesse, como se a gente estivesse na cidade, no centro da cidade, tudo na cidade fosse um rio. Tanto é que no final desse momento, a gente diz, olha, o barco está vindo ali, o som do barco de repente se mistura com a moto, e é outra metáfora que a gente cria, como se a minha canoa fosse aquela e o meu rio fosse a cidade que eu corto. Enfim, depois disso a gente vai para dentro de casa, onde é um diálogo real com a minha família, aquele senhor é o meu avô, e a narração, sim, a narração dele foi roteirizada, que é um texto inspirado nele, sobre os afetos dele no Rio. Ele, como pescador, cresceu e viu uma situação totalmente diferente, né, do que é hoje. Traz a questão do misticismo para com esses ambientes, né, as coisas que habitam, o monstro que vive debaixo das pontes, que aparece no balançar da água com a ponte. E aí entra esse outro momento onírico, né, que eu acho que é o momento mais profundo, onde o Wesley ele pensou bastante essa parte, ele chegou com essa proposta de criar um momento onírico realmente como se fosse um sonho, e nesse sonho a gente também cria um outro personagem, que é a junção da lua cheia, né, com o Leonardo formando ali. Em Teresina tem o mito do Cabeça de Cuia, que é uma lenda que fala sobre um pescador que assassinou a própria mãe, e por conta disso ele foi amaldiçoado a vagar pelos rios atrás de Marias Virgens. É uma lenda bem machista. E aí a gente meio que ressignifica essa lenda com Cabeça de Lua, né? Que é uma pessoa que está em busca de quê? De recuperar as memórias, de dar esse lugar de fala para pessoas, de fazer as representações adequadas, né? E não aquelas associações conturbadas que a gente viu nos jornais. Então os diálogos eles vão muito nesse sentido, são escolhas na montagem, foram roteirizados nesse sentido, né? Foi um roteiro de montagem, onde a gente olhou para o material e dentro do material a gente conseguiu reunir uma narrativa que trouxesse essa ideia de que foi um rolê onde a gente refletiu sobre esses vários
ambientes, ocupando lugares diferentes nas cidades. Eu já estou falando um bocado, já estou um pouco me enrolando, mas eu queria só concluir, né, com o final, que o final também ele é um pouco instigante, foi uma escolha do Wesley que aquele final acontecesse, que eu sou muito contra aquele diálogo, é passível de cortar esse vídeo, mas que no final onde reduz a nossa expressão enquanto ser humano a um evento que está sujeito ao tempo, né, que está sujeito aos ciclos, que é passageira, que é como a Terra, entende que a gente é parte de tudo e se acha maior que tudo, mas enfim, eu já fui também criticado por parecer que eu estou colocando culpa do que está acontecendo no próprio povo, e não é bem assim, entende? Mas tem a ver também com as nossas praxes, entendeu? O filme instiga as reflexões sobre as nossas praxes e como a gente se relaciona com esses ambientes, né? Mas a gente sabe que as destruições, as catástrofes, os esgotos a céu aberto que entram direto no rio, isso aí existe a máquina do Estado, né? Que é burocrática, que tem um controle, enfim, que vai sobre o indivíduo, né? Que tem esse controle coletivo. Então, o filme, sim, o filme tem essa estética também de ser anti-hegemônico, né, de quebrar esses padrões anti-hegemônicos, mostra Teresina de uma forma que, enfim, não é convencional, né, em lugares abandonados, em beiras-rios, mostrando pessoas marginalizadas, né, que moram debaixo de pontes. A minha própria família é um lugar periférico, são pescadores, e a gente tenta trazer essas representações também para o filme. Acho que é isso. Obrigada, Leonardo. Obrigada. Eu acho que acho que esse final fala muito sobre. Acho que pode trazer questões muito dúbias, mas eu acho que é sobre ciclo, né? Eu acho que é tudo. Somos um grande ciclo, assim, né? Enfim, tá tudo muito interligado. Obrigada. Vou seguir aqui com uma pergunta para a Nica. Acho que eu, enfim, comentei, né, eu acho que para mim é um filme muito sensível, né, muito bonito mesmo, né, eu acho que o caminho que você escolhe, assim, para representar as inúmeras e diversas pessoas que a constituem, né, acho que é um filme sobre pessoas, coisas, histórias, processos, memórias que a constituem e a constroem, né, e aí é engraçado que você começa falando, né, que você faz sozinha, mas depois você mesma se corrige dizendo que não é sobre, não sozinha, talvez seja a última coisa que realmente tenha acontecido, né? Então são muitas coisas, muitas histórias, muitas pessoas, né? E ali você falou também um pouco desse processo da montagem, né? Eu acho que acho que o filme trabalha muito isso, eu acho que essa questão das sobreposições, né? Eu acho que o filme começa muito com isso, né? De sobreposições, me leva muito a esse lugar dessas camadas, dessas histórias, né? Que são grandes sobreposições, né? Sobre suas histórias, sobre sua vida e tal. Aí eu queria que você falasse um pouco dessas escolhas estéticas mesmo que você fez, né, para a composição da narrativa do filme, né? Eu acho que você falou um pouco assim sobre a montagem, que você debruçasse mais um pouco sobre isso. Obrigada, Ana, pela pergunta. Bom, são muitas coisas. Fiquei um pouco atravessada, na verdade, pelas falas agora de vocês, de Rodrigo, Abniel e Leonardo. Estou pensando muito, na verdade. Mas, respondendo a sua pergunta sobre o processo da montagem, eu imediaticamente, eu trabalho muito com a colagem, né? Colagem digital. E eu acho que a colagem digital, ela permite que cria-se algo novo, um escape dentro daquilo que é concreto, dentro daquilo que, de certa maneira, há uma rigidez também que oprime e que guarda e que mantém. E eu acho que o filme é justamente sobre desmantelar isso que está dito, para criar-se algo novo e criar-se uma possibilidade nova, né?
a fala do Rodrigo me fez pensar isso, porque ele ficou falando sobre essa questão do lugar da dúvida. E eu fico. E no meu filme, Entrava Minguante, Estava Crescente, eu, de certa maneira, buscava chegar em algum lugar. E hoje eu consigo perceber que esse lugar, tipo, não é um lugar concreto, e sim um lugar de constantes dúvidas, de constantes mudanças, sabe? Eu acho que a transição também, tipo, porque o meu filme ele fala sobre transição de gênero, de certa maneira também. Ele é um lugar de dúvida, ele é um lugar onde não é exatamente um chão, é um mar, sabe? E eu sinto que a ancestralidade, a espiritualidade, ela é, se não um mar, ela é uma água, um líquido, sabe? E outro dia eu estava me percebendo muito como sendo um rio que alimenta esse mar. E eu acho, na verdade, que todas essas imagens que eu coloco no filme, sejam desenhos meus, sejam fotografias de minha avó, sejam fotografias de minhas amigas, todas essas imagens, todas essas memórias são também rios que alimentam esse mar, sabe? E o mar, ele mantém, de certa maneira, tudo vivo, né? Tem uma pensadora que é a Denise Ferreira da Silva, que ela fala sobre essa questão do tempo de residência do mar, né? Que é o tempo que um líquido se mantém dentro do oceano. E aí, se eu não me engano, por exemplo, o sangue humano, ele se mantém no mar, tipo, por mais de, não sei quantos mil anos, eu não consigo lembrar agora, mas são, tipo, mil anos. Então, uma pessoa que morreu no mar em 1500, o sangue dela ainda se mantém nesse mesmo mar que a gente toma banho. E, de certa maneira, eu acho que a questão da memória, ela se encontra justamente nesse lugar onde há a presença de um passado que você consegue ver, sabe? Por exemplo, essa memória que é fotográfica, essa memória que é visual no sentido de vídeo, mas também há a memória que é sentida. E essa memória que é sentida é justamente isso que Rodrigo falava sobre corpo-memória. E eu sinto que, de certa maneira, nós, enquanto corpos dissidentes, mantemos essa memória corporal constante. E, ao mesmo tempo, ela é uma memória que não se traduz, tenta se traduzir, só que sempre fracassando. Então, de certa maneira, tipo, a montagem do filme, ela é tipo uma tentativa de mergulho mesmo, mergulho nessa questão, nesse mar, sabe? Nesse mar que me forma, mas também não forma só a mim, forma a quem está ao meu redor, sabe? Forma quem também, de certa maneira, se identifica com o filme, sabe? E eu acho também que é isso, tipo, falando mais tecnicamente sobre essa questão da montagem, também tipo, essa possibilidade de criação outra a partir do que se tem, sabe? E então tipo, uma possibilidade de criação infinita, sabe? Que nos leva a lugares infinitos e nos leva a questionamentos e mais questionamentos e sempre mais questionamentos, sabe? Esse filme ele veio como muito uma urgência minha de responder questões que me atravessavam, só que hoje eu vejo que, de certa maneira, essas questões não foram, de certa maneira, respondidas, mas que elas mudaram de nome. Uma oração que hoje era quem sou eu, agora é, na verdade, quem eu não sou, talvez. Ou quem somos eu, sabe? Mas eu acho que, na verdade, eu me vejo muito como... Eu vejo, na verdade, que essa questão ela se torna cada vez menos egóica. O filme, apesar de ser uma pesquisa dessa, tipo, sobre o meu passado, sobre o meu futuro, eu vejo a importância também, enquanto coletividade, de uma formação de uma memória trans, de uma memória que atravessa o gênero, que atravessa o território, que atravessa, enfim, horizontes que o meu corpo em si pode não atravessar, mas ele atravessa em outros lugares, sabe? Ele atravessa através da fabulação, ele atravessa através do texto e através da pesquisa do texto, através da pesquisa da imagem.
e o corpo das minhas, sabe? A memória das minhas amigas travestis, também atravessa, também se perpetua, né? Eu acho que essa mensagem que eu queria trazer com o filme e é também uma homenagem a todas essas pessoas que formaram quem eu sou, sabe? Tanto as pessoas trans que estão ao meu redor, quanto as pessoas trans que vieram anteriormente a mim, quanto também os meus próprios ancestrais, a minha avó, a minha mãe, o meu avô, o meu pai, e o percurso que essas pessoas fizeram e os nossos ancestrais fizeram dentro do Brasil, fora do Brasil, transatlântico, sabe? E eu acho que é isso. Muita coisa, né, Mica? Muita coisa. Obrigada. Vou fazer uma pergunta aqui para o Beniel. Acho que nessa sua fala, Beniel, você traz muitos, é uma fala sobre apagamentos, né? Eu acho que é parte muito sobre, parte do apagamento, né? Parte da ausência, né? Mas é um filme também que me traz muito uma leitura de um ofertório, né? São performances rituais enquanto ofertório, né? Enquanto um ritual, não poderia dizer de agradecimento ou de alguém ou algo, mas eu acho que é uma linguagem que traz muito esse lugar do ritual mesmo, né? Da performance. E aí, nesse sentido, acho que você já falou um pouco, assim, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o processo de criação mesmo ali dessas performances, né, que cada um ali traz, como que foi esse processo de criação e como que foi as escolhas e o processo também de reunir todas elas ali no filme. Obrigado pela pergunta, Ana. Então, as performances no filme nascem, na verdade, em 2018, desde 2018, na verdade, e são performances que eu realizei enquanto performances mesmo. Eu sou artista visual e meu campo de atuação é em performance. Então, eu realizei essas performances em galerias, em museus, etc. Mas que se inserem num filme a partir de um clique que eu entendi que aquelas performances evocavam outro lugar também, sabe? Então, eu adapto ela para o filme, assim, e o que me instiga mais nisso é que todos os takes do filme foram feitos uma única vez, né? Então é meio que um registro de performance que se realiza naquela hora. E isso me deixava a flor da pele, assim, porque é uma equipe mínima de 5 pessoas, um orçamento baixíssimo e a gente construindo o rolê, né? Assim, em coletivo naquele momento e entendendo a força da espiritualidade mesmo, agindo também mediando o que estava acontecendo, né? É muito massa ouvir Rodrigo e Nika falando sobre as espiritualidades mediando toda essa construção, assim como o Leonardo fala, né, do Cabeça de Cuia, que aqui é conhecido como um caboclo d'água. Mas eu acredito muito que Aracá parta muito desse lugar de entender que a memória é algo que é construído e imposto a gente, sabe? A partir de uma estrutura de memória mesmo. E que a espiritualidade extrapola esse lugar da memória, né? E nos faz dançar uma outra coreografia que, que se mostra para além do que o nosso corpo efetivamente viveu, sabe? Então, as performances iniciais, né, realizadas em 2018 e 2019, especificamente, me ensinaram muito sobre movimentos no meu
corpo que eu não sabia efetivamente o que era, mas que me colocava em conexão com outro tempo e outro local, né? Então, reproduzi-las. O ano passado para Aracá, eu acho que é como um fechamento de ciclo, sabe? Entender que esses movimentos são coreografias que já se repetiram muitas vezes antes de mim e se repetirão depois de mim também, e que não é autoria minha, né? É autoria da minha mão e das milhares de mãos e pés e corpos que estão antes de mim, estão paralelos a mim e virão também, né? E aí, tocando um pouco nesse processo de montagem e roteiro, né? Eu que fiz a montagem de Aracá e foi uma montagem extremamente caótica, assim, porque era muito difícil para mim olhar o roteiro e ver que o roteiro não estava igual ao material e que não estaria igual à montagem. Então, foi um processo de desapego mesmo e de entender que é mesmo com o texto base, né, que é um ensaio, adaptado a um roteiro e adaptado agora em imagens, são três momentos diferentes de um mesmo sentido, assim, sabe? Então, o processo de montagem também foi muito doloroso e muito satisfatório no sentido que Nika falou mesmo, de conseguir elaborar outros mundos a partir dessa criatividade que se retroalimenta, né, em várias camadas, assim. Então, acho que foi isso. Eu acho que eu não coloco essas performances necessariamente de um lugar de ritual, assim, porque eu acredito que o ritual é algo necessariamente tradicional e espiritual do meu povo, assim, e, e eu não tenho poder nem enfim, acho que permissão mesmo para chamar isso de ritual, sabe? Assim, pensando mesmo que é uma coreografia que muitas vezes pode participar desses rituais, mas que não necessariamente nesse momento era um ritual, sabe? E também, enfim, questiono esse conceito de performance, né? Que eu acho que a gente mesmo já está cansado de entender, assim, de procurar entender, né? Como essa língua portuguesa mina as nossas possibilidades de vida, né? As nossas possibilidades de, de expansão mesmo, assim. Então, é isso. Eu acho que Aracá é algo que eu não entendo ainda, na verdade. Como eu falei no início da fala, né? Toda vez que eu assisto, eu tento entender o que é que está acontecendo. E toda vez eu recebo uma outra resposta, assim. E, ao mesmo tempo, foi algo muito mágico de se realizar com amigos e familiares, assim, sabe? Reunir a galera, assim, e dizer, ó, você vai fazer um som, mas também vai atuar, sabe? Você vai fazer a direção de arte, também vai participar do filme. E pessoas que necessariamente construíram minha identidade, sabe? Isso que foi mais massa, assim. Pessoas que tipo, me acompanham há muito tempo e que nesse momento participaram desse esse marco mesmo, sabe, da minha vida, assim, que foi realizar esse outro filme, né, que eu chamo de Aracá. Massa, Daniel. Obrigada. Obrigada. Bom, Rodrigo, eu acho que você já falou um pouco assim, né, desse seu lugar, desse processo com esse filme, da pesquisa, enfim, também desse seu processo de se colocar, né, enquanto também personagem ali, né, desse seu retorno, esse lugar de retorno, né? Eu acho que
tem muito ali de mergulho. Você fala de água, interessante você sempre trazer esse lugar da água, mas é realmente um filme que eu acho que mergulho é a sensação, né, que o filme traz, assim, né? É um mergulho em si, um mergulho na sua ancestralidade, na sua espiritualidade também, né? Enfim, como eu falei, é muito corajoso mesmo, né? E aí, falando da produção, assim, do filme, assim, muito interessante, eu queria entender como é que foi esse casamento, né, desse tempo, que é um filme que fala de tempo, mas também tem esse nosso tempo, né, o tempo da produção. Como é que foi esse casamento desse tempo do seu retorno, né, e esse tempo da produção da obra, né? Como é que foi essa construção, né, e esse diálogo com esse tempo, espaço ali de um sagrado, né? E esse tempo da produção como é que foi esse casamento, assim? Queria ouvir um pouco, fiquei curiosa, assim, para saber como é que foi esse processo. Massa, Ana. Bem, assim, esse processo todo de retorno para o Pará e para o, enfim, Belém e voltar à casa dos meus avós depois de 10 anos, foi mais em 2018, assim, um processo de retorno. Nesse mesmo ano eu conheço a Pajé, Pajé Rochita, que está no filme, de uma forma totalmente ao acaso. Eu estava passando uns dias de descanso no Marajó, uma prima disse, estou indo buscar um banho de erva, né? Essas coisas que são, não sei como é para ir, mas acho que são muito nossas, assim, do Norte e Nordeste, tem um pouco dessas práticas no cotidiano, né? Vou buscar um banho e estava com minha mãe, vamos todo mundo lá. E nesse processo eu conheci a Pajé, que falou, né, que o meu santo de saúde dos teus santos foi uma das coisas que ela falou, uma das primeiras coisas que ela falou quando ela me deu um passe de proteção. Então, meu santo de saúde dos teus santos, você é de pena em Maracá, porque você demorou tanto, né? E foi a primeira coisa que ela me disse, eu não sabia o significado daquilo, não sabia. E foi realmente assim uma abertura de portal, todo aquele primeiro encontro com a Rochita. Acho que foi muito importante, onde eu consegui revisitar essas memórias, tanto das festas que eu havia ido, dessas coisas que me foram ditas em momentos muito distintos, né? Volta, você é de Água Doce, você tem que voltar lá na primeira porteira, olhe para trás, enfim. E aí, enfim, e também falavam, né, que eu ia entender isso ali. E eu vinha de um lugar de que era, para mim, esse processo de iniciação era um pouco quase que uma escolinha, assim, né? Eu preciso saber o que eu preciso fazer, em quanto tempo, que eu acho que vem um pouco mais de uma hierarquia, até das referências que eu tinha de candomblé, de umbanda, que eu não conheço muito profundo também, mas eu imaginava que eu ia conseguir ter um direcionamento meio prático, assim, né? E era muito engraçado essa questão do espaço e tempo, porque sempre que possível, nas minhas conversas com a Pajé, ela falava ele vem da universidade, ele já leu tudo sobre pagelança, mas ele não sabe nada. Ela falou, olha, se tu queres fazer um comparativo entre esse saber que tu buscas e o que tu tá vendo aqui, a gente pode dizer que tu estás no primário. Então, eu ficava indo para lá e achando que, né, tinha uma demanda a ser feita, algo a ser, enfim, algo com resultados. E ela ia para um lugar de vamos plantar espada do índio na mata, vamos deitar na rede, vamos caminhar na praia. Então, eu não conseguia saber como lidar com aquilo, né? E ao mesmo tempo, falando dessa relação de como começar a filmar e como pensar o tempo da obra, quando eu falo do se permitir, e eu acho que a gente nem fala às vezes sobre isso, né? Mas como essa estrutura do racismo sistêmico ela nos perpassa, assim, isso foi um processo muito forte para mim, porque a gente não tinha imagem. Eu lembro muito bem quando meus pais compraram a primeira câmera que a gente tinha, e para mim aquilo ali era quase um objeto sagrado. Eu me lembro que eu andava, pedi para andar com a câmera, eu me lembro que eu olhava, aí eu não tirava foto, eu guardava, né? Era como se eu não pudesse, aquilo não pudesse me pertencer, né? Então foi um longo processo porque eu acho que é uma formação do olhar também, né? Eu acho que
essa ideia de não ter essas imagens também era como se eu não pudesse construí-las durante muito tempo. Depois eu fiquei refletindo sobre isso, até pelo fato de eu ter ido para o campo da produção, né, onde, de alguma maneira, ela construía a narrativa de trabalhar para a construção da narrativa de outras pessoas, e tudo isso reverberou nessa volta. Então, quando eu volto em 2018 e começo a ir para os rituais de fortalecimento espiritual na mata, eu levo quase mais de um ano, eu acho, para conseguir. E eu levava sempre a câmera, levava sempre o celular. Aí eu olhava e não tirava, eu olhava e não sabia o que fazer com aquilo. Eu demorei muito para achar que eu ia conseguir, porque aquelas imagens elas iriam conseguir construir um significado, né, narrativo para além de mim. E aí eu fui entendendo que antes de me propor esse exercício, eu tinha que me propor aquela vivência de uma maneira mais aberta. Né? E ali todas as crises do pertencer e não pertencer, né? Porque minha família de lá, mas tanto tempo desconectado, voltando num lugar de privilégio, né? Que também significa ter esses aparatos, poder estar ali nesse ambiente tão distinto dos meus ambientes, né? Com poderes, né? Ali o lugar da câmera também como um poder que durante muito tempo me foi negado e que poder tê-la naquele momento também me parecia um poder que eu não sabia se podia exercer, né? De ter naquele momento, aquela câmera para registrar. Então foi muito lento, assim, eu primeiro comecei, enfim, tem um longo processo de sonhos que me falavam dessa importância do retorno, e então quando eu retorno, eu demoro quase que 2 anos para levar uma amiga e dizer, me ajuda a registrar, porque me parecia que também, que nesse momento de puxar a câmera era importante ter alguém que comigo conseguisse abrir esse momento de que não era eu e tinha outra pessoa também ali fazendo o registro que a princípio parecia muito mais íntimo de mim, né, do que dos rituais, assim. Então, eu acho que esse diálogo com a minha amiga, e nos primeiros momentos da gente, ela ter a câmera, a gente revezar a câmera, foi importante para eu conseguir entender que ali se construía uma narrativa. Então, eu filmo no primeiro momento em setembro de 2020, retorno em fevereiro de 2021, já com um pequeno recurso de uma bolsa artística que eu consegui na pandemia. E aí eu já volto realmente com, né, vou fazer um filme. E já vou para o lugar realmente me apropriar desse lugar, de também já ter visto material prévio e eu acho que, inclusive, de ter me alimentado, me nutrido muito das referências de Beatriz Nascimento, sabe, tinha acabado de ler também os textos da Grada, ali do Memórias da Plantação, então eu precisava trazer comigo outras vozes, né, para me sustentar ali naquele momento da criação. Então, aí eu também só encabeço e me proponho ali aquele momento da filmagem, porque também já tinha um momento de entrega, né, do filme. Então, foram distintos movimentos que me moveram em dar conta daqueles momentos sagrados, que foi um primeiro momento de estar com a Luana e ter esse olhar externo para o que eu estava vivenciando, e eu não conseguia me distanciar, e o segundo momento de ter esse edital que me cobrava, você precisa entregar. E aí é quando eu realmente dialogo com a pajé, ela já entende, né, o que eu estava fazendo ali. E também peguei muito do recurso ali para conseguir construir uma nova casa de reza, então muito no lugar também de dar uma devolutiva para aquele lugar que ia se tornar uma casa para mim também. E eu acho que ela entender que era uma construção, não de um filme meu, mas de uma construção de uma possibilidade da gente construir coisas juntas foi importante. Muito, muito massa, Rodrigo. Acho que traz uma perspectiva muito desafiadora e muito inovadora, assim, também, né? De reunir esses tempos, né? Meio que um indicativo, assim, de possibilidades desse novo tempo da produção do audiovisual, né? Se a gente está falando de algo que é vivo, né? Se a gente está no caminho de um audiovisual que explore, que esgarce essas ideias de arquivo vivo, eu acho que é realmente muito desafiador reunir os tempos, né? Que o audiovisual exige, às vezes, da entrega, né? E o tempo que é uma outra entrega, né? Então,
muito bacana, né? Bom, gente, a gente está chegando aqui ao final do nosso debate, fervilhando aqui a cabeça assim, com vocês, muito, muito bom poder trocar. Eu acho que eu, enquanto produtora, quando tenho essa oportunidade de estar trocando diretamente com realizadores fora desse lugar da produção, é muito enriquecedor para mim, assim. Então, minha cabeça está fervilhando, agradecer a todos vocês. Antes de encerrar, eu queria só que vocês pudessem dar aqui as palavrinhas finais, despedir aí da galera, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Vamos manter a ordem da conversa, Leonardo. Gente, eu queria muito agradecer a oportunidade. Como eu disse, eu sou realizador estreante, eu participei de poucos espaços assim. O próprio filme, cada vez que a gente discute sobre ele, a ideia dele se reinventa, se ressignifica, através do que a gente discutiu hoje, das colocações. Eu já consigo ver elementos que, enfim, não haviam sido despertos ainda no filme, sobre a minha própria percepção da obra enquanto realizador. E assim, importante demais compartilhar e ver que as realidades, elas são distantes, são díspares, mas são semelhantes, né? Tipo, a gente vem de um fazer de cinema mesmo de guerrilha, de fazer pela vontade, de fazer com um objetivo, sabe? Um objetivo que é sentimental, que é intrínseco a nós enquanto pessoas que carregam identidades, que participam de coletivos, que representam muito mais do que a si, né? Mas através de si a gente consegue alcançar os outros, como é a deixa do tema. E queria agradecer mesmo de poder estar compartilhando aqui esse espaço com vocês. Vocês são realizadores incríveis. Eu quero muito assistir as obras de vocês que eu não assisti ainda. E é isso. Muito obrigado, gente. Obrigada, Leonardo. Nica. Também queria agradecer muito, eu estou muito feliz, na verdade. Eu queria parabenizar a organização da Mostra Fé e também da curadoria, pois eu fiquei muito interessada no debate e também não vi ainda os filmes e quero muito ver a nossa sessão, buscar assim encontrar aos meus. E, enfim, agradecer mesmo por essa possibilidade de canal de escuta, né? Eu acho que a escuta é muito importante. E também de fala, né? De poder falar e poder sentir e poder perpassar aquilo que você trouxe, Ana, que Leonardo, que a Biniel e que Rodrigo trouxeram. Então, é isso. Só felicidade e agradecimento. E ansiedade pela chegada da mostra. Nossa, nós também. Ansiedade define. A Biniel, por favor. Oi, gente. Desculpem o barulho de gripe, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz de estar participando da mostra também. Estou muito ansioso para ver o filme de vocês. Eu acho que eu criei um filme na minha cabeça aqui, a partir do que vocês falaram, e vai ser muito gratificante olhar o filme efetivamente de vocês, assim, e perceber onde essas águas se juntam, né? Agradeço imensamente a curadoria da mostra, assim como a equipe técnica. Vocês foram extremamente, enfim, maravilhosos e maravilhosas em conseguir dialogar com a gente a partir das nossas disponibilidades, né? Enfim, agradecer e esperar que a gente continue trocando e juntando nossas águas, né? Em rios e mares e lagoas, etc. Um cheiro, gente. Obrigada, Biniel. Obrigada mesmo. Rodrigo.
Obrigado, Ana. Bem, eu queria agradecer muitíssimo também. Muito feliz mesmo com a mostra, do filme estar na mostra, como estava lendo sobre o trabalho de vocês, e acho muito importante que a gente tem feito enquanto criar esses espaços de encontro, criar esses espaços de difusão, né? Eu acho que a gente tem um compromisso, e aí falando enquanto um cineasta preto da região amazônica, onde a gente não tem, né? É muito doido a gente pensar num país como o nosso, onde 40% da população não tem acesso a espaços de bem cultural, assim. Então, isso mostra a importância do nosso trabalho. Eu acho que a gente é uma geração de transição, né? Enquanto as nossas realidades, as nossas dissidências territoriais, de gênero, raciais. Então, a gente é o lugar de transição porque eu acho que a gente não foi, pelo menos assim, falando pessoalmente, não foi permitido me pensar ser artista, né, ou ser cineasta, criar essas narrativas. Eu acho que a gente passa primeiro pelo lugar de negação de todos os espaços e de todas as construções de subjetividade para a gente coletar, né, experiências, coletar os capos, as dores e se reconstruir, né, e conseguir se firmar. E eu acho que quando a gente se firma e a gente encontra a possibilidade de se afirmar nesse encontro de vozes, né, e falando nesse encontro de águas, que eu acho que foi que esse debate hoje a gente revoluciona, assim, né, então ver o trabalho de vocês da Mostra de Fé ver essa potência de quando a gente constrói no coletivo, e a gente só constrói nesse coletivo quando a gente se sente pertencente, né, a si e no coletivo. Então, eu acho que a gente se torna para a gente a gente se torna individualmente para a gente conseguir se reconhecer no coletivo. E um movimento não tem sentido sem o outro, assim. Então, que bom que a gente pôde novamente se tornar e se reconhecer aqui nesse debate. Muito, muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Nica. Obrigada, Beniel. Obrigada quem está assistindo a gente aí. Eu acho que tudo isso é sobre fé, né? Sobre fé, essa palavra que a tradução branca e eurocêntrica não vai definir, não vai se esgotar na palavra amor. Eu acho que é muito mais que isso, né? Mostra, eu acho que busca reunir toda essa potência e essas possibilidades que nós somos, né? E construir territórios, lugares, espaços assim para debate é de fato algo que nos motiva e nos impulsiona, assim, né? Que bom que vocês estão aqui com a gente, que bom que essas obras estão existindo, podendo ampliar os debates, né? Enfim, obrigada. Encerrar aqui mais um debate da segunda mostra de Cinema e Fé. Para quem está assistindo a gente, acompanhe a programação, acompanhe outros debates, acompanhe aqui nas nossas redes sociais também. Enfim, obrigada. Boa noite a todas, a todos e a todos. Tchau, tchau.